Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos o vídeo falando sobre ações militares russas. Parece que ontem, sexta-feira, um grupo russo de reconhecimento acabou conseguindo se infiltrar pelo Oblast de Chernihiv, ali na região da fronteira. No entanto, por enquanto, não há sinais de que eles estejam tentando manter uma presença permanente naquela área. Inclusive, saíram algumas imagens mostrando 2 soldados russos atravessando uma ponte meio danificada sobre o rio Sudost, entre Remiak e Kolos, mais ou menos a 1,5 km da fronteira. Eles fincaram uma bandeira russa por lá e logo depois voltaram para o lado de onde vieram. Enquanto isso, em Kupiansk, os russos continuam pressionando. Na quinta e na sexta, houve novos avanços na linha Kupiansk-Svatov-Kremina. Imagens geolocalizadas mostram que as tropas russas avançaram até uma rua chamada Dzhenskoye, no leste da cidade. Relatos do lado russo apontam que eles estão estabelecendo estruturas logísticas para apoiar futuras operações na área. Isso acaba indicando que eles podem estar se preparando para aumentar a ofensiva em Kupiansk nas próximas semanas. Agora, se a gente olhar para Toretsk, a situação também está complicada lá. Ontem, os russos avançaram tanto no nordeste quanto no sul da cidade. As operações incluem ataques mecanizados e isso foi confirmado pela major ucraniana Bobovinikova. Ela mencionou que recentemente os russos tentaram um ataque próximo a Nelipivka, mas as forças ucranianas conseguiram responder à altura, causando baixas e destruindo alguns veículos leves inimigos. Mais ao sul, lá perto de Pokrovsk, os russos também não pararam. Imagens mostram que eles avançaram um pouco mais em Uirivka e outras áreas próximas. Ou seja, ao que parece, eles estão tentando criar uma base de apoio para cercar posições ucranianas na região. Já na área de Vuhledar, os combates se intensificaram e há informações de que os russos tomaram controle de Antonivka. Isso, se confirmado, pode representar um novo desafio para as defesas ucranianas. Bom, mudando de assunto, Zelensky fez algumas declarações bem interessantes recentemente. Ele disse que a guerra da Rússia contra a Ucrânia vai terminar mais cedo. Isso quando Trump assumir a presidência dos Estados Unidos no ano que vem. Pois é, segundo ele, isso pode ajudar a acelerar o fim do conflito. Numa entrevista que foi ao ar hoje, sábado, Zelensky admitiu que a situação no campo de batalha no leste da Ucrânia está difícil e a Rússia está realmente avançando. Ele deixou claro que o Putin não parece nem um pouco disposto a discutir um acordo de paz. Agora, vocês já devem saber que as leis americanas impedem o Zelensky de se encontrar com o Trump antes de janeiro, quando ele tomar posse. E é claro que o presidente da Ucrânia também sabe disso. Tanto que Zelensky foi bem direto. Ele disse que só quer conversar com o próprio Trump, não com assessores ou intermediários. Segundo ele como presidente da Ucrânia, deve levar a sério apenas uma conversa com o próprio presidente dos Estados Unidos. E ainda reforçou que, do lado ucraniano, eles estão fazendo de tudo para que essa guerra termine no ano que vem, de preferência por vias diplomáticas. Ontem, sexta-feira, Zelensky contou que teve uma troca construtiva com Trump durante uma ligação, logo após a vitória dele nas eleições nos Estados Unidos. Segundo ele não ouviu nada que vá contra a posição ucraniana. E o Trump, falando de Mar-a-Lago, disse também que vai trabalhar muito em relação à Rússia e à Ucrânia, porque isso, segundo ele, precisa parar. Bom, a situação em torno de um pedaço de território lá no oeste da Rússia, com cerca de 200 milhas quadradas, ficou ainda mais complicada nos últimos dias. Parece que o Kremlin, de olho nas possíveis negociações com a administração Trump, que vai assumir, está decidido a tirar esse território da mesa de negociações. A ideia é garantir que qualquer conversa seja só sobre o território ucraniano ocupado. Então eu tenho certeza que vocês já sabem sobre qual território estou falando, né? Isso mesmo, Kursk. Pois é, mesmo tendo perdido quase metade dos avanços iniciais, as forças ucranianas ainda mantêm uma base ali. Só que na última semana, a Rússia lançou uma nova contraofensiva bem agressiva, enchendo a linha de frente com ondas de soldados. E de acordo com informações da inteligência americana, por enquanto ainda não confirmada de forma inequívoca, eles chegaram até a enviar pelo menos 10 mil norte-coreanos para reforçar essa operação. E o que se vê por lá, segundo as tropas ucranianas e analistas militares, é um ataque intenso e ininterrupto. Essa nova investida, começou logo após a eleição do Trump, que prometeu acabar rapidamente com a guerra. O time faz parecer que o Kremlin está mais preocupado em garantir que, se houver negociações, o território russo não entre na discussão. Como disse Renchukov, que é editor do Nezavisimaya Gazeta e tem bons contatos dentro do Kremlin,
Está claro que Moscou não vai começar qualquer negociação até que tirem todos os soldados ucranianos de Kursk. O que Putin quer é garantir que Kursk não seja usado como moeda de troca. E ele também não está disposto a abrir mão de nenhuma parte do território ucraniano que já capturou. Aliás, quando Putin fala que qualquer acordo precisa refletir as realidades no terreno, ele está se referindo justamente à intenção de retomar Kursk. Nessa mesma linha, o Kremlin vem subindo o tom nos últimos dias em relação às negociações de paz, mostrando que não está mais disposto a fazer concessões a Trump do que fez a Biden. E isso ficou bem claro quando Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, deu uma entrevista para a TV estatal na quarta-feira. Ele praticamente rejeitou antecipadamente qualquer proposta de congelar o conflito nas linhas atuais, algo que, segundo algumas fontes próximas a Trump, poderia ser considerado. Ele foi direto ao ponto, dizendo que essa ideia é ainda pior do que os acordos de Minsk, que foram negociados depois da guerra no leste da Ucrânia em 2014. Enquanto isso, alguns blogueiros militares russos, como o Zunchuk, acreditam que o Trump pode até tentar pressionar Moscou usando a ocupação ucraniana de Kursk como uma carta na manga. Mas Vinchuk aposta que, antes mesmo de Trump assumir, os russos vão conseguir retomar Kursk. Segundo ele, o que está acontecendo agora é a terceira onda de uma contraofensiva que, supostamente, já teria enfraquecido as reservas e a logística ucranianas ali na região de Sumy, dentro da própria Ucrânia, permitindo que a Rússia recapturasse algumas vilas. De acordo com o analista Pasi Paroinen, do grupo de inteligência Blackbird lá em Helsinki, nos primeiros dias dessa operação em agosto, as forças ucranianas chegaram a conquistar entre 386 e 579 milhas quadradas. Só que desde então a Rússia tem contra-atacado continuamente e agora, com a ofensiva de 3 direções diferentes, a previsão é que o território controlado pela Ucrânia possa diminuir ainda mais nos próximos dias. Mesmo com a pressão aumentando, soldados ucranianos dizem que, por enquanto, estão conseguindo manter a linha de defesa. Gente, mas as condições climáticas têm criado problemas e dificultado a mobilidade das tropas russas e ucranianas. Nos últimos dias, várias fotos e vídeos capturados em vilas ao norte e ao sul de Sudza, verificados pelo Washington Post, mostraram que os veículos russos têm enfrentado uma resistência feroz dos ucranianos enquanto tentam avançar ainda mais em Kursk. Em uma filmagem de drone feita na quarta-feira, um veículo blindado russo do tipo MT-LB foi atingido enquanto seguia para o sul, perto da vila de Novoivanovka. Nas imagens, dá para ver os soldados saindo do veículo em chamas e tentando buscar abrigo na mata após outro impacto. O que fica claro realmente é que os russos estão intensificando o ritmo das operações e aumentando a escala dos ataques com veículos blindados, aparentemente numa tentativa de sobrecarregar as defesas ucranianas e expulsar as tropas de Kursk. Segundo George Barros, um analista especializado em geopolítica e Rússia, no Instituto para o Estudo da Guerra, que é um think tank ocidental, essa estratégia é uma tentativa de forçar os ucranianos a recuarem. No entanto, apesar dos avanços russos em várias frentes, muita gente questiona se o Putin realmente estaria disposto a negociar. Isso pelo fato de que ele parece acreditar que está numa sequência de vitórias. Como comentou Camille Gran, ex-secretário-geral assistente da OTAN, o Putin provavelmente acha que está em vantagem, e por isso suas exigências em qualquer negociação seriam extremamente altas. A grande dúvida é se essa postura rígida faz parte de uma tática de negociação ou se o Putin realmente acredita que, depois de ter investido tanto nesse conflito, um compromisso seria inaceitável. Bom, e olhando para frente, gente, muito vai depender de como Putin vai reagir às propostas do Trump. Se ele vai aceitar algum tipo de compromisso ou se acredita que Trump pode abandonar o apoio à Ucrânia. Aí sim, o que daria ainda mais vantagens à Rússia. Rob Lee, que é pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa de Política Externa, destacou que, do lado ucraniano, Kursk pode até ser usado como uma possível moeda de troca em futuras negociações, mas o custo disso tem sido bem alto. Ele observou que, enquanto a Ucrânia concentrou esforços nessa operação, outras partes da linha de frente ficaram mais vulneráveis. Aliás, como temos visto, nos últimos 3 meses as forças russas dentro da Ucrânia conseguiram avanços mais rápidos do que em qualquer outro momento desde 2022. E agora, com o inverno se aproximando, as condições vão mudar de novo. A vegetação já está desaparecendo, dificultando o uso de camuflagem, enquanto os pântanos que estão enlameados agora logo vão congelar, o que vai facilitar o movimento das tropas.
O desafio para a Ucrânia será decidir onde concentrar suas tropas e recursos que são limitados. Como o Lee destacou, eles vão precisar escolher onde enviar reforços, porque se eles focarem demais em manter Kursk, outras áreas podem ficar mais expostas. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar de um desdobramento da guerra que assusta até mesmo quem está a milhares de quilômetros do front. É que parece que a indústria de defesa dos Estados Unidos está literalmente se integrando ao desenvolvimento de tecnologias militares da Ucrânia. Isso porque uma empresa de defesa baseada na Virgínia, a Austerion, estaria prestes a entregar dezenas de milhares de mini-computadores Skynode para Kiev. Esses dispositivos, gente, são autopilotos que serão integrados em drones produzidos localmente para aumentar a letalidade desses equipamentos. Vocês ouviram bem? Eu disse autopiloto. Esses microcomputadores, que custam cerca de $300 cada, são projetados para oferecer funções de orientação, direcionamento de alvos e até capacidade de rede. Eles conseguem estabilizar os drones e navegar ao redor de obstáculos até atingir os alvos. E olha, segundo Oleksiy Babenko, que é o CEO da startup ucraniana Viridrone, a ideia é que sua empresa produza alguns milhares desses drones com essa nova tecnologia já nesse mês. Agora, essa notícia foi destaque em um artigo do Wall Street Journal, que basicamente enalteceu essa parceria entre a produção militar dos Estados Unidos e a da Ucrânia. No texto, gente, eles até sugerem que esses drones poderiam ser a solução que o governo de Zelensky está buscando, já que o apoio de Washington parece estar diminuindo, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de armamentos mais caros e convencionais. O que ele destacou também é que esses novos drones podem ser uma resposta ao crescente problema de falta de mão de obra nas tropas ucranianas. Além disso, eles são bem mais baratos do que mísseis ou projéteis de artilharia, que, como muitos de vocês já sabem, a OTAN não tem conseguido fornecer em quantidade suficiente, principalmente porque a Rússia tem conseguido aumentar sua produção interna de armamentos. Mas, como vocês devem imaginar, essa história tem um lado complicado. A Rússia não está parada. Eles já desenvolveram sistemas de guerra eletrônica que, segundo o próprio Wall Street Journal, conseguem abafar os sinais entre os drones inimigos e seus operadores em 80% a 90% dos casos. Sem contar que os engenheiros russos já criaram uma nova série de drones de ataques ligados a cabos de fibra ótica, o que os torna praticamente imunes a esses bloqueios eletrônicos. E aí, o que vocês estão achando disso tudo? Mal o artigo foi publicado, o debate já começou para além do conflito na Ucrânia. Ou seja, gente, o artigo do Wall Street Journal gerou reações mistas até mesmo entre seus próprios leitores. O tom entusiasmado da matéria, comparando esses drones a uma solução para o conflito, acabou alarmando alguns deles. Em um dos comentários, um leitor fez uma comparação com o universo de ficção científica, mencionando o berçário de que seria uma espécie de Skynet, referência aos filmes de O Exterminador do Futuro, que alertam sobre os perigos da inteligência artificial tomando controle de decisões militares. Outro leitor comentou de forma bem sarcástica, né? Segundo ele, o exército de robôs e assassinatos pessoais vão se tornar a nova norma. O que poderia dar errado? Pergunta ele de forma sarcástica. E ainda teve quem fosse mais crítico, apontando que a realidade em campo é outra. Esse leitor disse que, então essa é a nova bala de prata? A cada dia há menos ucranianos capazes de lutar. Vocês realmente acham que esses drones vão mudar o rumo de uma guerra de atrito? Eles são como mosquitos. Podem ser bem irritantes, mas isso não muda o que são. Continuar com isso é irresponsável e imoral. E aí, gente, o que vocês acham de tudo isso? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.